Olá! Eles me pegam de surpresa. Tudo bom, galera do bem? Hoje, terça-feira, 13 horas, é dia do nosso bate-papo. E o assunto, claro, a gente já estava com saudade. Hoje, aqui quem está aqui do meu lado, Ângela de Pascoal, uma das maiores ufólogas que o país tem. Vamos falar sobre os ETs. E do meu lado, um convidado muito especial também, que é o Rogério Bin. Imagine, ele é controlador de pragas urbanas. É isso, né, Rogério? Isso aí. E tem uma história incrível sobre abdução. E a nossa ufóloga está aqui para analisar. Tudo bem, Ângela? Tudo Linda bem, de Pascoal? tudo bem. Uma saudade de você, Eu Lu, do também programa, tava. né? E o nosso pessoal, nossos internautas estavam me perguntando, mas acabou o projeto? Eu falei, de jeito nenhum. Eu e Lucimara Paris somos inseparáveis. Inseparáveis. Porque temos um projeto sério, com um tema sério, levaremos adiante esse projeto de conscientização, né, Lu? Exatamente. Sobre a presença alienígena, né? Já? Nossa, mas não, nossa, credo. Então vai, break. Galera, fica aí, porque ó, o assunto hoje vai ser forte, hein? É abdução. Estamos aqui ao vivo, ao lado de Ângela de Pascoal, a minha querida ufóloga, e do Rogério Bin, que tem uma história muito interessante sobre abdução. E você que está nos assistindo, tem qualquer dúvida, qualquer pergunta que você queira fazer, demaistv.com.br. E me sigam no Instagram, @lucimaraparis, tá? Aliás, eu tenho uma pergunta de uma pessoa de Recife que me mandou pelo Instagram, que eu faço questão de perguntar para você, Ângela, daqui a pouquinho. Claro. Porque antes eu quero falar sobre abdução, que é o caso do Bin aqui. Ele tem uma história fantástica. Mas antes, eu quero que você me explique um pouco. Por exemplo, na internet, falam muito sobre o caso Vilas Boas, que aconteceu em 1957. História de um senhor chamado Antônio, que arava a terra com trator, foi surpreendido por uma luz vermelha, né? E ali teve vários relatos, e depois um objeto oval muito brilhante que se aproximou. Aí depois ele viu 3 picos metálicos de ponta fina e base larga em cima da nave, que algo girava assim, numa velocidade muito forte e emitia luzes, muitas luzes. O que você me diz sobre isso, Ângela? Bom, o caso Vilas Boas é um caso clássico da ufologia. Inclusive, ele teve um contato de 5º grau, ele entrou na nave, inclusive teve relacionamento com um ser de outro planeta. E foi um dos casos mais pesquisados, porque o Vilas Boas é uma pessoa extremamente conhecida, né? Uma pessoa reconhecida mundialmente. Então, é um caso muito sério que realmente procede, viu, Lu? É verdade. Existe alguma dica, Ângela, de qual o momento certo, algum sinal de que vamos ser abduzidos? Existe isso? Olha, Lu, não existe essa dica. Eu penso, do meu ponto de vista, pelas pesquisas que eu já encabecei, que existe uma questão de genética para esse tipo de abdução e também uma questão de espiritualidade. Há um compromisso antes das pessoas renascerem. Todos os abduzidos relatam sobre esse compromisso assumido antes de renascer no berço terrestre. Entendi. Mas também tem uma questão genética onde os ETs escolhem as pessoas para fazer esse tipo de contato. Entendi. Vamos ver um VTzinho de abdução? Dá uma sacada nesse VT. Então, essa imagem é do filme do Wilton Strieber, né? Ele escreveu o livro Comunhão, onde ele teve contato direto, né, com uma entidade. Mostra ele sendo levado, então, para dentro da nave. É o Wilton Strieber. E ele é levado para dentro da nave. Ele sente muito medo inicialmente, né? E aí ele está sendo levado. Está sendo abduzido para dentro de uma nave que está acima da casa dele. Quem lê o livro Comunhão, do Wilton Strieber, vai entender o que eu estou dizendo. É um caso clássico também. Esse é o Wilton Strieber, né?
que reconhecido mundialmente também, onde os ETs fazem vários experimentos com ele. E ele sente muito medo, inicialmente, de ver aquelas criaturas tão diferentes, né? Ele entende também, né, que esse contato já era um compromisso espiritual nesse momento. Mas ele sente medo na hora que vão começar a colocar os implantes nele aí. Que isso, geralmente os abduzidos em sessão regressiva, eles conseguem lembrar. Mas o caso do Rogério Bin, que estamos aqui, não foi exatamente uma abdução. Pelo que eu sei, foi um convite, né, Rogério? O que é isso aí, por exemplo, que aconteceu na testa dele? Ele coloca um tipo de um chip na cabeça do Whitley Strieber. E deve ter doído. Ele sentiu dor, tanto que ele grita. Porque o que ele está mostrando é uma parte da abdução dele. Que virou filme, inclusive, né? Virou. Eles colocam alguns objetos em vários locais do corpo, entendeu? Retiram o esperma dele, fazem muitos experimentos, entendeu? Entendi. É impressionante os relatos, né? São vários. No mundo inteiro, né, Lucimara? Presume-se que tem mais de 1 milhão de pessoas que foram abduzidas por seres extraterrestres. Inclusive, existe uma pesquisa sobre abdução, né? Do John Mack, de Harvard, que brigou, inclusive, com toda a sociedade da ciência, mostrando a possibilidade de abduções. Ele foi um cientista extremamente psiquiatra, inclusive. E agora no final que ele estava com sangue aqui? Então, eles colocaram um chip no ouvido dele, né? Então, geralmente, quando coloca chip no ouvido e no nariz do abduzido... Sai muito sangue assim? Sai. A pessoa sai com marca de sangue, tanto no ouvido quanto no nariz. Rogério, muito obrigada pela sua... Obrigado eu pelo convite. Você tem muita história, né? Tenho. Assim, como aconteceu com você a primeira vez? Foram várias vezes? Não, uma vez só. Foi só uma vez que você foi abduzido? Isso. Em 1982, aos meus 14 anos de idade. Ok, mas depois disso você manteve contato ou parou por aí? Não, parou. Não tive mais contato com esses seres que me abduziram, não. Mas após a minha abdução, eu tive mais uma coisa diferente comigo, entendeu? Tá. Vamos começar pela primeira abdução. Como foi, onde, como tudo Primeiro, deixa eu começar com meu pai, né? Meu pai, ele era radialista da antiga Rádio São Paulo, né? Que era no aeroporto. Em 1965, ele foi abduzido, aqui na Parada Inglesa, no bairro da Zona Norte de São Paulo. Aqui. Você já existia, não? Não, depois de 3 anos após eu nasci, entendeu? Ah, entendi. Ele foi abduzido em 65, né? E ele era extremamente católico, apostólico romano, não acreditava em vida em outro planeta, sabe, seguir a Bíblia, na regra e tal. Após a abdução dele, ele quase pirou, entendeu? Mas a abdução dele foi o seguinte, ele não contou, ele relata para um amigo dele, um jornalista, na época, que ele só conta do contato, não o que aconteceu dentro do disco voador. Ele tinha vergonha de contar o que aconteceu dentro do disco voador, entendeu? Ele perdeu o último ônibus do Corujão, que ele trabalhava na antiga Rádio São Paulo, que era no aeroporto. Ele perdeu, então ele tinha que esperar até 3 horas da manhã. Então, qual é o nome dele? Walid Bin. Aí, o que aconteceu? Quando ele perdeu Ele era ator? Não, ele era radialista. Mas o que ele fazia? Ele é sonoplastia, essas coisas na Rádio São Paulo. É na parte técnica. Técnica, então. é isso. Entendi. Era muito amigo do Silvio Santos também, do Moacir Franco, você entendeu? Entendi. Na época, assim, daqueles tempos da rádio lá. Ele foi abduzido? Foi abduzido, primeiramente, né? Aí foi o seguinte, só a história dele. Como é que foi a história dele? Então, ele perdeu o último ônibus, que era da 1 hora da manhã, eu acho que era o Corujão. Daí ele tinha que esperar até 3 horas da manhã. Aí ele pegou o ônibus e foi para a casa dele, que era na Parada Inglesa, né? Ele morava lá, ele trabalhava no aeroporto. Quando ele estava caminhando, ele se sentiu estranho. Ele contava, ele narrava isso, que ele se sentiu estranho, como se alguma coisa estivesse seguindo ele. Ele pensou que era um ladrão, ele carregava um canivete no bolso, que ele usava para cortar o cigarro de palha, que ele fumava cigarro de palha na época. E ele pegou o canivete e abriu para ver. De repente, ele viu um objeto em cima próximo a um sobrado, alguma coisa assim, um terreno baldio.
E aquele objeto estava preto. De repente, aquele objeto jogou a luz em cima dele. Paralisou ele, entendeu? E ali ele foi... O objeto foi em cima dele? Não, o objeto estava parado, jogou uma luz. Tá. E essa luz... O objeto estava parado em cima dele ou não? Não, estava no terreno, esperando no escuro. Quando ele chegou próximo, quando ele chegou próximo, ele olhou para cima, viu aquele objeto, ele acendeu e jogou aquela luz. Ele na época, né? E assim ele se sentiu sendo analisado, pesquisado e foi para a nave. Só que ele não conta o que aconteceu na nave, mas eu conto porque ele contava para a família, entendeu? Até então ele só contava no contato. Por que ele não conta? Porque ele tinha vergonha. Não contava o que aconteceu dentro da nave, porque os seres, eu vou contar o que aconteceu. Os seres simplesmente eram seres altos, pareciam angelicais, semelhança humana, entendeu? De uns 3 metros de altura, os mesmos que me abduziram, a mesma imagem, sabe, Cris? Mais ou menos assim. E esses seres simplesmente pediram para ele tirar a roupa e deitar tipo numa maca. E ele se deitou nessa maca e esses seres chegaram próximo dele sem que tocasse. Ele nu. E ele achando que estava sonhando, louco, estava tendo um pesadelo. E ele chegou a ficar com o pênis ereto, chegando à ejaculação. Os seres só pegaram o sêmen dele, mais nada. Falaram, agora você põe a roupa e colocar ele no mesmo lugar. Só que meu pai disso daí pirou, né? Aí, com o passar do tempo, ele achava que ele tinha filhos extraterrestres, filho em outro planeta, porque pegaram o sêmen dele, entendeu? Ele bebia muito, começou a beber muito, chorar muito. Ele pegava os discos que ele ganhava da Rádio Record, jogava pro alto. Sabe, chamava os ETs, pedia o filho. Eu via, mas eu achava meu pai doido. Eu falava, meu pai é louco. Eu cresci com aquilo na cabeça. Meu pai, coitado da cabeça, é a bebida, é a cachaça. A pessoa, quando não tem uma estrutura psíquica para entender, ela realmente pira. Pira, né, Angela? Pira sim. Pira, né? Se a pessoa não tem uma estrutura psíquica... Que seres são esses que ele viu, angelicais e altos? Pelo que ele diz, me parece com os Anunnakis que você está se referindo, ou são pleidianos? O que eles são? Então, assim, eles me lembram muito esse pessoal do... Para mim, assim, esses seres que me abduziram também são os que evangelizaram a raça humana. Eu entendo assim, entendeu? Eu tenho uma outra visão. O que evangelizou a raça humana são os Iaiels, que mantêm toda a parte de religião no planeta Terra, os Iaiels. Então, mas são assim também loiros. Né? Então, e esses seres, para mim, viu, Cris? Esses seres, eles que preparam outras raças em desenvolvimento para viajar no universo, para explorar outros cosmos. Por isso que a raça humana ainda não chegou longe, porque eles não deixam. Entendi. No universo, entendeu? Eu entendo assim. Maturidade, né? Eu entendo assim. Aí, em 1982 foi eu. Eu morava no Grajaú, zona sul de São Paulo. Quantos anos depois? Eu acho que 65 para 82. Você que é matemática, faz aí, Cris. Você que é boa de cabeça aí. 65 para 72? Quase 20, vai. Quase 20 anos depois, né? E eu lembro que eu morava no Grajaú. Eu morava no Grajaú, depois, sabe, quase 10. Lucimara? Eu morava no Grajaú e tinha se mudado para o bairro do Belenzinho. Aqui em São Paulo mesmo. Aqui em São Paulo, Zona Leste. Só que eu sentia muita saudade dos meus amigos lá do Grajaú, que a gente nadava, pescava, pulava em um tipo de um lago azul lá. A gente tinha uma vida de moleque boa, sabe? Não como hoje, assim, que é... Mas como que ocorreu assim exatamente? Então, uma semana antes desse ocorrido, como você falou narrando ali, que os abduzidos não têm... Eu me sentia estranho, viu, Cris? Muito estranho. Como se alguma coisa ia me acontecer. Eu tinha aquele pressentimento que algo de errado, uma intuição diferente. E chegou numa sexta para sábado, eu senti muita saudade daquele pessoal do Grajaú. Eu falei, vou no sábado, vou ver essa molecada e vou ver o que eu posso fazer. Então, quando eu fui para o Grajaú, os moleques já estavam tudo reunidos, os moleques chegaram e me convidaram para ir para um lago azul, onde nós nadávamos, né? Pulava de um barranco. Eram em 15 moleques, mais ou menos. E eu topei na hora, falei, vamos embora, depois que a gente conversamos, né? E na trilha para ir para o Grajaú, eu já estava me sentindo estranho. Sabe, meio trêmulo, meio esquisito com o corpo. Você tinha uma sensação, né? E me deu uma forte dor de barriga. Uma dor de barriga muito forte. E eu tinha muita vergonha de fazer as necessidades na frente dos outros. Eu esperei o pessoal ir para frente, os moleques ir para frente, para mim ir atrás de uma árvore para fazer a necessidade. Quando eu cheguei atrás dessa árvore, eu observei para o alto, percebi que tinha uma nuvem. O céu estava muito claro, não tinha nada no céu. Eu percebi que tinha uma nuvem baixa. E dessa nuvem baixa veio uma luz. Sabe, Lucimara? Essa luz, ela me apalpava, ela me pegava. Era uma luz diferente, não é uma luz assim como você vê. É uma luz que te analisa, uma luz que te envolve. E eu lembro que eu olhei para o meu corpo nessa luz, eu vi os meus ossos, eu não vi a pele. Então ali passou um monte de coisa na minha cabeça. Eu achei que eu tinha sido mordido por uma cobra, por uma aranha, sabe? Eu achei que eu estava morto. Sabe quando passa muita informação na sua cabeça, eu falo, o que está acontecendo comigo? Eu estou paralisado, vendo meus ossos. E, de repente, eu me senti flutuando.
Tudo muito rápido, tudo muito rápido. E eu entrei dentro de uma nave, de um disco voador. E quando eu entrei dentro desse disco voador, tinham 2 seres. Como eles Casal. eram? Loiros, altos, uns 3 metros, lindos, lindos, pareciam anjos. Eu pensei que eu tinha morrido. Eu falei, estou no céu, estou com você entendeu? Lindos, lindos, lindos. E eu achei engraçado, que eu acho que nunca ninguém falou isso, viu, Cris? Primeiramente, eu envolvido na luz, eles vieram, depois colocaram tipo um objeto atrás da minha orelha. Que tipo de objeto? Então, esse objeto, parecia que veio uma sonda, era um tradutor mental. Hoje eu entendo assim. Veio uma sonda e ele também tinha esse objeto. Nós não falamos com a boca aberta um para o outro. Através desse objeto, nós falávamos por neurônios. Era uma coisa... Tipo uma telepatia. Uma telepatia, mas era tecnologia. Até antes dos anos 2000, que eu não entendia, eu falava que a gente tinha falado por telepatia. Hoje eu entendo que foi por tecnologia extraterrestre. Uma tecnologia, né? Uma tecnologia deles. E quando eu abria a boca, assim, saía meio metalizada, meio estranha a minha voz, eles falavam para mim não forçar a corda vocal, que era só pensar que eles entendiam. Quantos tinham? Ali tinha 2, mas mais ou menos na nave, ali nessa nave pequena, tinha uns 4, uns 6 no total, mais ou menos. Não tinha nenhuma mulher? Tinha, não, era um casal que chegaram, era mulher. Geralmente as mulheres nesses povos, elas são comandantes, hein? Não, mas são mesmo, é São isso. comandantes. Não, mas então, a mulher que pilota a nave, a mulher que comanda tudo lá em cima, não é que nem aqui no mundo. Desculpa de me falar, mas para mim, após a minha abdução, eu não acredito, eu estou falando que eu sei que a minha concepção de vida, a minha concepção da história humana é totalmente diferente de tudo. Não que eu seja melhor que ninguém, você entendeu? Claro. É porque eu tive uma abdução que foi uma coisa muito sólida, muito real. E eles me passaram muita informação. Eu tenho uns 300 livros para escrever. Ô, Rogério, mas, assim, é uma pergunta que não quer calar, e eu preciso fazer essa pergunta. Não, lógico. Qual o motivo de você ter sido abduzido? Porque em todos os casos de abdução existe um motivo. O que o ser... o que eles querem de você? O que eles querem? Eu cresci não sabendo de nada, cara. Eu achava, após a minha abdução, de tanta informação, porque nós fomos em lugares, planetas, eles me mostraram planetas, me contaram a história da humanidade, uma história totalmente diferente de tudo que se ouviu até hoje, entendeu? Quando eu fui crescendo, achando por que eu fui abduzido, por que eles me falaram tanta coisa, eu não sabia. Eu escrevi um livro, que é esse livro aqui, Os Anjos São Reais. Vamos aproveitar e ver esse livro? Aqui, só que esse livro... Os Anjos São Reais, aqui. Então, interessante por esse livro. Eu sentei no computador, Cris, e comecei a escrever. Os Anjos São Reais. Mas você entendeu qual foi a mensagem ou não? Eu não sou mensageiro, eu não sou escolhido, não quero ser nada. Mas só que é o seguinte, eu acho que eu tenho que passar minha experiência à frente. Correto. Para cada um analisar, pesquisar e saber o que tem que fazer com essa experiência, entendeu? Certo. É isso que eu acho hoje. Porque até então, Cris, não querendo ser arrogante, eu achava que eu ia ser um presidente da República. Entendi. Eu achava que eu ia carregar a massa humana, você entendeu? Porque eu tenho muita informação, muita coisa que eu sei. Mas espera um pouquinho, que é muito... que a gente volta já. E no próximo bloco vamos responder várias perguntas, porque os nossos internautas já estão acessando demaistv.com.br. Pergunte o que você quiser. Olha aqui, ela vai esclarecer para você. Gratidão. Já a gente volta, peraí, tá? Então, estamos de volta aqui com o assunto ufologia, abdução. E os ETs existem, não existem? Mas ela está aqui, responde qualquer dúvida que seja a sua. Angela, tem uma pergunta aqui da Adriana de Paula. Ela é de São Paulo. Ela diz assim: será que as pessoas não se iludem com um sonho muito profundo, tão real, que pensam que foram retiradas de algum plano? A abdução tem a ver com saídas esporádicas de nossas almas quando nós dormimos? Olha, é a Adriana, né? Interessante essa pergunta. Adriana, na realidade não existe ilusão. Mesmo quando estamos sonhando, nós estamos vivendo outra realidade. Existe o Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, que já traz isso à luz da ciência,
que aonde as pessoas, através de técnicas, saem do corpo com lucidez e se encontram, sim, com pessoas falecidas, com outras civilizações. Isso pode acontecer, sim, das pessoas estarem saindo e encontrando-se com outras civilizações. Porque quando é imagens oníricas, é tudo muito confuso. São mensagens do inconsciente. Então, não é um sonho lúcido, mas os sonhos lúcidos têm muito a ver com contato com outra realidade. Realidade significa que existem outras realidades que as pessoas acessam através do sonho lúcido ou da projeção da consciência. Então, agora é o Marcelo Cadeirante, de Recife, Pernambuco. Ele fala muito comigo por Instagram. E ele pede para perguntar para você o seguinte, Ângela. O que os ETs pensam ou sabem sobre Jesus, Deus, o Criador do Universo? Bom, muito boa essa pergunta. Claro, sobre Deus, eles dizem que Deus é uma luz, é uma luz permanente que contempla as tormentas sem jamais estremecer, que ela é uma estrela fixa nos barcos sem rumo, é o astro cuja altura medimos, mas cuja essência também é mistério. Ou seja, eles têm um Deus, um designer inteligente, que eles têm uma crença nessa força criadora, respeitam, e para eles a lei dessa força criadora que deve ser cumprida é a lei do respeito. Porque sem respeito não existe amor. Sem coerência e lógica nós não chegaremos a lugar nenhum. E essa força criadora é essa questão de respeito, de coerência e lógica. Tudo que é lógico, coerente, que traz discernimento, está ligado a Deus. É uma forma diferente de ver Deus. Eles dizem também, Lu, que Deus não é religião. Deus é relação. É por meio das nossas inter-relações que a gente vai mostrar para essa força se estamos ligados a ela ou não. Entendi. Quer dizer que Deus também se relaciona com eles. Deus também com certeza. Eles acreditam numa força criadora, num designer inteligente, e eles conseguem enxergar em tudo Deus. Eles veem em um animal, em uma pessoa, numa planta, e existe uma lei de respeito, que é a primeira lei fundamental desses seres. E de Jesus? Então, na concepção extraterrestre, Jesus era um ser de fora também. Na concepção extraterrestre, ele é um avatar que esteve aqui. Você está querendo me dizer que também Jesus era um ET? Sim, que é um ser de fora que veio trazer consciência. Ele é uma grande alma, uma Mahatma. Não, essa pergunta eu fiz para esses extraterrestres que me abduziram. O que você perguntou? Eu perguntei para ele, porque após a gente caminhar num planeta que eles me mostraram que a raça humana destruiu, você entendeu, com uma guerra nuclear. Nós, seres humanos, somos descendentes de uma raça extraterrestre. Nós, seres humanos, destruímos o dinossauro, não foi meteoro, segundo eles, você entendeu? Com bombas químicas e biológicas para explorar esse planeta, você entendeu? E eu perguntei para eles se Deus existisse. Deus existia ou estava no planeta deles. Eles falaram, existe e nós estamos em busca de Deus. Deus está muito longe, tem lugares no universo que nós não conseguimos chegar e achamos que Deus está lá, entendeu? E essa pergunta nunca mais me sentiu. E agora, Jesus Cristo, 100%, na minha opinião, 100% inseminação em Maria dessa raça que me abduziram. Eu tenho certeza absoluta, porque Jesus Cristo tinha contato. Jesus Cristo tinha contato com eles. Jesus Cristo falava coisas que a humanidade. O mundo não é deste mundo. Não é, são várias moradas no universo, o que eles me falaram muito. Na casa de meu pai, há várias moradas. Há várias moradas, você entendeu? E os anjos da Bíblia? Então, nas luzes. Que cruzaram, na luz, mas é por aí. Né? E Jesus Cristo, para mim, andava em disco voador, sim. Então, só que é o seguinte, quando o novo, uma realidade nova, choca a humanidade. Que nem o que nós estamos falando aqui, choca muitos. Muitos não acreditam, que nem tem pessoas que, eu falo isso, as pessoas nem me olham na cara mais, porque é um choque mental muito forte, você entendeu? No seu meio. Então as pessoas não estão prontas para uma nova realidade. Sempre, né, Ângela? Tem gente... É verdade, que ainda não acredita em elevador. É verdade, tem gente que não acredita que o homem foi à lua. Interior, assim, elevador, sobe, desce, ele não acredita, não tem noção. Então, realmente é difícil. E o meu próximo livro é o verdadeiro Jesus Cristo. Eu narro o que eles me falaram, entendeu? Eu conto a história de Jesus Cristo, 100% de disseminação em Maria dessa raça, que eu acho que eles que dominam o universo, eles que ensinam a raças inferiores ou raças em aprendizagem a explorar outros cosmos. A raça humana já era para estar
viajando ao lado deles. Só que a raça humana ainda... Não tem maturidade consciencial para isso. Não, né? e destrói muito, né? Infelizmente. Né? Eu sei que muitos ufólogos não gostam. Que é o Paulo Fernandes Reis. Ele é de Santos, São Paulo. Existe, será, algum grau de QI para se comunicar com eles? Tipo, a escolha depende da inteligência? Eu não acho que seja QI especificamente, não depende da inteligência, depende do coeficiente espiritual. Se você quer se contatar com forças astrais superiores, você tem que ter um coeficiente espiritual, ter um relacionamento com a sua própria raça de uma forma melhor. As pessoas que são abduzidas, que são contatadas, elas vieram, por tudo que eu estudei, preparadas para trazer uma nova ideia, uma nova concepção para o planeta Terra. E, geralmente, as pessoas também que foram abduzidas, elas são consciências que vieram de outros orbes e estão encarnadas aqui para realmente causar um upgrade. Tanto é que nós estamos aqui com crianças índigos, com crianças cristais, que trazem tanto conhecimento. Tem criança índigo de 11 anos trabalhando na NASA. Eles se comunicam com quem eles quiserem? O ser humano é uma antena parabólica, Lu. Querer é poder. Se você quiser, você pode contatá-los. Basta ter consciência. Assim como as pessoas se contatam com você. Angela, não, você é obrigada a discordar de você. Você é obrigada a discordar de você, minha amiga querida, porque ninguém mais do que eu quer. E quem disse? Quero muito. Ô, Lu, e quem disse que você não está em contato? Às vezes você está em contato, em projeção da consciência, e você não traz lucidez disso. O fato de você estar tão ligada... Eu faço para trazer a lucidez? Então, estou interessada nisso. Existe um estudo, eu vou até te trazer um livro do Dr. Valdo Vieira que ensina as técnicas de projeção astral consciente, porque o fato de você estar tão ligado a esse assunto significa que você já tem contato com essas entidades interdimensionais. Nossa, mas você não sabe como é verdade. Eu estou ansiosa, como eu queria ver a nave. Presta atenção, Lu. Uma foto que eu quero te mostrar aí, que um amigo nosso do SBT, o Cabreira, um beijo, Cabreira, um grande amigo nosso, ele foi fazer uma matéria em Pirassununga, tirou umas fotos, Ângela, que eu quero mostrar agora, depois do próximo break, eu vou mostrar para você e para o internauta, muito interessante, quero que você me analise um pouquinho essa foto. Faço questão. Eu só quero falar uma coisa para você pensar, Lu. Você que procura, de certo, encontrará. Encontrará, sim, aquele que te faz procurar. Quando a gente está em busca de algo... Quando a gente está em busca de algo, quando a gente olha para o mistério, isso é física quântica, gente. O mistério também olha para a gente. Isso é física quântica. Tudo que você coloca foco e atenção, você vai colidir. Está no emaranhamento cósmico. Se você coloca foco nisso e tem um problema relacionado a isso, com certeza que você vai ter experiências relacionadas a esse assunto. Não tenha dúvidas. Mas, Cris, pode ser que ela já teve a experiência e teve o apagão, esquecimento, né? O apagão que eles fazem, né? Deixando para uma outra... Eu acredito que a Lu já teve alguma... Pode ser. Vamos ver, então, essa foto do desenho? Cadê? Tá por aí? Olha lá. Então, esse desenho eu fiz após a minha abdução e eu fiz em uma cartolina como funciona o universo através deles, né? Eles me explicaram que o universo funciona como a engrenagem de um relógio, você entendeu? Com ciclos de vidas reencarnatórias, que Deus e o diabo são os nossos atos a cada segundo de nossa vida. E então, em cima desse desenho, eu fiz como que funciona o universo em uma engrenagem, tipo Galáxia 1, Galáxia 2 da Via Láctea. Um exemplo que eles me falaram. O planeta Terra está no nível de Galáxia 0, de aprendizado e sofrimento. Você entendeu? Por isso, porque aqui o ser humano quer mais ter que ser. Então, a busca do ser humano não é ser, é ter, né? Quanto mais ter, e é por isso que essa ganância, essa loucura, tanto que eles me falaram, porque a raça humana já destruiu um planeta através dessa ambição de ter. Eu tenho os desenhos ali na cartolina que explica melhor, você entendeu como funciona. São ciclos reencarnatórios de reencarnações que nós podemos, após a morte do corpo físico, Cris, nós temos reencarnar após a luz. Não tem diabo, não tem Deus, não tem ninguém que vai julgar a gente após a morte do corpo. Nós somos luz no universo, segundo eles. Sim, sem dúvida. E que nós vamos para a dimensão espiritual e da dimensão espiritual reencarnar em algum lugar. Só para ter um exemplo. O Brasil eu morri hoje. Aí minha luz é amarela. Eu estou numa dimensão espiritual. Eu vou reencarnar. O Brasil é azul
e a Itália é amarela. Eu vou reencarnar na Itália, porque minha luz é amarela. Não tem como que o kardecismo fala, não discordando, que eu vou escolher aonde nascer. Não tem como, porque você já fez a sua trajetória reencarnatória. Você entendeu? Então você tem que reencarnar em algum outro lugar com os seus atos da última reencarnação. Você vai, tá certo, ele vai para o local onde o caráter e a energia dele está ligado. Tá ligado. Onde ele tem que aprender aquilo. Entendi. Se não for nesse planeta, vai para outros planetas, ou melhores ou piores. Por exemplo, se ou a luz se apaga. Uma reurbanização, uma transição planetária, como estão falando, que vai mudar muita coisa geologicamente no nosso planeta, as almas que saírem daqui, cada uma vai para determinado local. De acordo com a sua luz. De acordo com a caráter e energia que é a luz, né? Eu quero mostrar essa foto. Eu vou até aí, tá? Eu quero mostrar essa foto. Não vai dar para ver muito bem, mas essa foto que meu querido Cabreira tirou. Olha, ela está aqui. Veja se eu consigo mostrar. Quer ver? Aí, ó. Dá para ver mais ou menos. Aqui embaixo é o sol. É o sol lá em cima, tô vendo. Aqui em cima, tá vendo? Aqui em cima. Deixa eu até abrir mais um pouquinho. Olha aqui. Eu acho que esse disco voador foi dia 2 de maio ou dia 3, né? Muita gente viu. Você soube disso, Cris? Eu fiquei sabendo. Eu e minha mulher vimos na janela. Foi em Pirassununga. Você viu também? Meu querido Cabreira. Você viu? Então, eu vi também. Então, eu e minha mulher, eu mostrei para minha mulher. Essa matéria. A sua mãe viu também? A mãe do Alexandre também Muitos viu? relatos, inclusive, no Facebook. Eu também, Cris. Eu vi também, eu e minha mulher. É um dos nossos queridos colegas, um dos diretores lá da nossa equipe, lá do Ratinho, do SBT, sob o comando de Walter Scaramuzzi. Ele foi fazer essa externa, ele estava com a equipe, ele bateu essa foto. Ele ficou... Então, contra fatos não tem argumento. Por que são vermelhos? Na realidade, eles não são vermelhos. É a luz que fica girando em volta do disco que se torna vermelho alaranjado. Por causa da atmosfera da atmosfera da Terra. Entendeu? Então, assim, muitas pessoas fotografaram e filmaram, né? Mas existe uma discussão. O fato é que os abduzidos estão aí, cada um traz um relato, é uma experiência pessoal e contundente. O caso do Rogério Bin, no caso, o fato do teu pai ter sido abduzido, talvez eles tenham abduzido você porque... Primeiro, tem uma linhagem genética que interessa a eles. E o fato de você estar escrevendo todos esses livros, trazendo essa mensagem, é que você tem que realmente passar para as pessoas o seu conhecimento. As informações eu tem acho que passar. É isso também. Eu penso isso. Rapidinho com mais umas perguntas dos internautas aqui para ver se dá tempo. Me chamo Jéssica, da Vila Maria, São Paulo, e queria saber que cor eles são, que tipo de brilho eles têm. São verdes, são iguais aos humanos, eu digo cor de pele, são branco, pardo, negro, existe um ET negro, existe loiro, como que são? Bom, eu vou responder, depois você fala também, tá, Rogério? Bom, os que nós temos contato tem vários tipos, tem negros belíssimos que são ETs, tanto que a raça Manu começou na África, é negra, e esses negros tiveram um cruzamento com seres extraterrestres, mas... Tem de todas as cores. O universo tem uma diversidade maravilhosa. Os contatos que nós tivemos com seres brancos, loiros, com aparências felinas, inclusive, e seres, inclusive, com peles azuis. E muito brancos, como se fosse uma lagartixa. E esses que você viu? Então, esses loiros que me abduziram, eles me apresentaram duas raças. Umas que lembram muito os Greys e os reptilianos. Físicos, sentimentais e muito espiritualizados. Mas então, quando eu vi esses seres, eu fiquei com medo. E esses seres, os que eu falo que são os anjos do universo, falaram, olha o preconceito humano chegando. Me deram uma lição de moral, que daria, como que eu escrevi, como que eu falei na revista UFO. Porque eles são feios, cara. Muito feios. Aparente de monstro. Não, mas achar a mesma coisa da gente. Mas então, mas você sabe o que acontece? Me chocou, mas isso foi proposital. Hoje eu entendo que foi proposital para mim não ter preconceito com nada. Eles falaram assim: olha o preconceito humano, porque eles são esses que vão fazer 1,20 m e aqueles seres que parecem realmente reptilianos. Mas quando você foi abduzido? Não, nada. Não senti nada. Uma sensação após de você levitar, uma sensação de paz, porque eles transmitem isso no olhar deles, entendeu? E tem um lance de tempo também, né, Ângela? Porque eu estava lendo um relato aí de uma abdução, ele disse que ele foi abduzido, mas que
Para ele pareceu tudo assim, que foi uns minutinhos, e no entanto durou mais de 4 horas. Ó, eu fiquei de 4 a 5 horas com eles. Existe o lapso temporal que as pessoas... Eu não sentia o horário. Eles judiaram de você? Nada, nada, nada. Eles me levaram... a primeira coisa que eles fizeram, Luciano, eles me levaram para um planeta e me explicaram o planeta, explicaram tipo, a história da humanidade. Que o ser humano destruiu o planeta, aquele planeta que eu coloquei no meu livro, Marte, com uma bomba, uma guerra nuclear. O ser humano já era mais avançado tecnologicamente que hoje. Então, esse planeta, vamos fazer um exemplo, assim, os Estados Unidos descobriu um planeta no planeta X e fez uma guerra aqui na Terra, destruiu o planeta Terra, só que ficou exilado no planeta X. Aconteceu isso com a Terra, com os seres humanos, os nossos antepassados, lá atrás. Descobriu o planeta Terra e vieram explorar esse planeta. Esse planeta não tinha uma crosta, só tinha uma crosta só, era um mar banhava, um mar gigantesco banhava tudo. Após o derramamento de bombas químicas e biológicas, que fez abrir a cratera da Terra, o choque atmosférico do choque das bombas, com o passar do tempo, fez os continentes, entendeu? Pelo que a doutora explica, nós estamos na 5ª humanidade terrestre. Mas até mais, eu acho, viu? Você sabe por quê? Porque a humanidade já foi refeita várias vezes, cara. E está próxima de ser, se tiver uma terceira guerra mundial, vai ser refeita de novo. Porque eles não vão deixar. Eu sei que muitos ufólogos odeiam quando falo isso. Eles preferem que a raça humana seja exterminada que destruir um planeta e prejudicar outros planetas no universo. Eles não querem isso. Na realidade, mas eles querem isso porque... Não querem, mas uma terceira guerra mundial. A guerra nuclear foi evitada. Foi evitada em 1945. Então, foi evitada. Eles não deixaram a bomba nuclear ser usada. E eles estão de olho. Eles estão assim, não é que eles monitoram a humanidade. Eles vigiam a humanidade por causa da bomba nuclear. Se não tivesse a bomba nuclear, eles não estavam aqui rodando. E tem nos portais, inclusive, seres de altíssimo nível consciencial que não vão permitir que destruam realmente o planeta Terra. Não, então, o que eles vão fazer? Vão dar um choque atmosférico, só para você entender, viu, Lucimara e Cris? Assim, após que eles me passaram, não sou o dono da razão, viu, Cris? É o seguinte, eles dão um choque atmosférico que simultaneamente vai acontecer maremoto, terremoto, furacão, o Armagedon. A raça humana é exterminada, mas o planeta está em ordem. São 7 ogivas nucleares, 80 vezes o poder de destruição do planeta Terra. Imagina. Vai rolar de novo? Não, mas não, a raça humana. Aí começa tudo de novo, já como aconteceu com várias vezes na humanidade, né? Eu acho que nesse momento não vai ocorrer isso, né? Não. Possibilidade, porque se houver uma terceira guerra mundial. O planeta Terra é um planeta muito jovem, nós temos salvaguarda, o ser humano está crescendo, está evoluindo, então nós temos muita esperança, e temos muitos índigos aqui e seres cristais para mudar para passar essas mensagens à frente, claro, né? Para não deixar essa coisa acontecer, né? Porque o que é a profecia? É uma forma de alerta à humanidade. Lógico. A profecia é uma forma de alerta para que não ocorra essas coisas, não é verdade? Porque imagina, um poder de destruição de 80 vezes. Mas você sabe que no Kansas já foram eles conseguiram anular 4 ou 5 ogivas nucleares quando estavam fazendo testes intraoceânicos. Eles têm essa capacidade de anular. Porque o que é? Gente, para mandar uma ogiva atômica é código de computador. O cara não vai lá, não aperta um botão. Ele tem que colocar um código. E eles têm essa capacidade, mostraram essa capacidade em vários locais dos Estados Unidos, com testes nucleares, inclusive. Entendi. Então, o planeta Terra tem salvaguarda, nós temos seres intraterrenos aqui. Mas eles querem um contato, eles querem que a humanidade viaja com eles no universo. Eles querem ensinar a humanidade a viajar no universo. Mas para isso tem que não haver essa guerra, entendeu? Não havendo essa guerra, a humanidade vai dar um salto muito grande, cara. Você falou que era descendente de reptiliano, agora está me dizendo que está tudo feio. Não, mas eles são feios assim, aparentemente, os reptilianos. Existem seres reptilianos que são loiros de olhos azuis. Mas não. Os que feio, tem um monte de olhos azul que existe o povo. Veja bem, Lu. Ele pode ter achado feio, mas existem... Eles olham pra gente e acham que eles acham a gente bonita? Não, é diferente, né? É uma controvérsia isso. Você acha que eles acham a gente bonita? É uma controvérsia. Mas espiritual, Lucimara. Eu quero saber onde eles estão, porque eu quero... Nós vamos para Extrema, hein? Vamos para Extrema. Estamos aí, Extrema, hein, Marco? Vocês aguardem que logo, logo nós vamos fazer uma palestra com os melhores ufólogos do Brasil. E a gente já volta pro break, que eu quero saber cadê eles? Cadê eles?
gente está conversando sobre o ET, cadê o ET? A Ângela pega no meu pé, que ela diz que uma hora eu vou ver, porque eu estou louca para ver. O que eu vou fazer? Eu quero ver, eu quero ter contato, eu quero também vir aqui, dar um depoimento, dizer, gente, eu vi. Nós vamos para a Extrema para isso, né, Lu? Para você ter, pelo menos ter um avistamento de OVNI mais perto, né? Porque lá realmente está quase que diariamente eles estão a população lá está aparecendo. Tá mostrando bastante vídeos, né, Lu, sobre aparições. Olha aqui, a Priscila Mota de São Paulo diz assim, é engraçado. Os ETs são demônios? Olha, na minha concepção, não. Eles são seres de outras dimensões, de outros planetas. Mas se a gente for falar de demônios, olha a condição de ser humano. Se um animal olhar para a gente, eles também vão achar que somos demônios, pelo mal que fazemos a ele, né? Então, depende-se muito do observador, né? Ele fez alguma coisa para você, Priscila? Porque eu não vejo eles dessa forma. Não, demônios salvaram a gente de uma guerra nuclear? Pois é. Então, eles estão envolvidos em tantas questões dentro da humanidade que eu não acredito. Se eles fossem demônios ou capeta, alguma coisa, já tinha dominado e escravizado a raça humana faz tempo. Porque a tecnologia que eles têm em mãos escravizava, não precisava nem colocar com os discos voadores aqui, só a energia mental, eles acabavam com a raça humana, deixava todo mundo como zumbi. É verdade. Não são mesmo. Eu também concordo com Eu não você. acredito que não são mesmo. A única coisa que eu acho é o seguinte, por que tanta demora para estar mais perto, estar mais próximo? Responde você, Rogério. Porque a raça humana não está preparada, Lucimara. Você sabe por que não está preparada? Porque é o seguinte, se eles parassem hoje aqui com o disco voador, muita gente ia entrar em colapso mental. Porque tudo que você aprendeu caía por água abaixo. Era uma morte mental. Você vai se sentir como se morresse, você entendeu? As pessoas iam se matar, iam se drogar. Mas outras não vão. Mas uma minoria que está preparada para isso. Que, tipo você que está no assunto, pessoas que se informam, que querem saber sobre isso. E a maior parte que não acredita. Como muitos viram as caras para mim, até na academia que eu faço lá, muita gente pega assim, eu falo, me adiciona aí no seu WhatsApp e tal. Os caras falam, pô, eu vou adicionar esse louco aí, esse cara. Porque não acreditam, não estão preparados para essa informação, para essa nova realidade. Então é um choque mental muito forte. Essas pessoas iam entrar em colapso mental e ia se matar mesmo, cara. E eles sabem disso. Estão preparando. Eu acredito. O Papa falou, eles estão aí. Eu acredito que até 2030, se não houver uma guerra nuclear, mas não vai haver, não. Até 2030 vai ter o contato. Eu acho que os governos já estão preparando a humanidade para que ocorra isso de uma forma... Se todos os governos já assumiram, já assumiram. Eles estão preparando. Quem falta assumir ainda? O próprio Vaticano já está dizendo que a inseminação de Maria pode ser que eu falei, né? De genética alienígena. Lógico que é. Então, mas é óbvio, e né? você pode ter certeza que o próprio Vaticano vai vir a público para anunciar isso. Porque o Vaticano tem força. O Vaticano e a NASA... Francisco, esse maravilhoso... O Vaticano e a NASA são os que mais investem em viagens no universo, em pesquisa no universo. É o Vaticano e a NASA, mas eles estão estão juntos. Preparando, né? Isso é uma preparação real para que as pessoas eles têm contato com mais de 4 tipos. Eles já têm. Os governos do mundo inteiro têm contato, sim. A NASA está o quê? Uns 400 anos à frente de informações na massa humana. Com certeza. À frente. 400 anos à frente de informações de extraterrestre à massa humana, você entendeu? Inclusive, eles trabalham. Nós não sabemos... Tem a tecnologia extraterrestre trabalhando aliado deles, né? Nos Estados Unidos, na Rússia também, né? Olha aqui, tem uma pergunta, uma proposta. Eu disse, Mara, tudo bem, tudo bem? Eu me chamo Márcio Pereira, sou de São Paulo. Eu gostaria de saber por que os governos e os cientistas dizem que os OVNIs não existem. Não, eu acho que você está mal informado. Os governos não estão dizendo que não existe. Ao contrário, nós temos aí o primeiro escalão de governo federal, como Paul Heiler, como Edgar Mitchell, que é um astronauta que faleceu há pouco tempo, como Eric von Däniken, que é uma sumidade reconhecida mundialmente, que vem a público e diz que eles existem, eles estão e salvaguardam o planeta. Mas e que agora, falta pouco. Então, mas estão abrindo, né? Porque até há pouco tempo eles escondem sim. Lucimara, eles esconderam sim. Fala para esse procurar o Irangê Holanda, que é um militar aqui no Brasil. Militar aqui no Brasil. Ele designou em 1977 a Operação Prato. O cara, com mais 60 soldados, eles tiveram contato quase quando ele ia conversar aqui na Amazônia, né? Então, você quer um caso mais forte que esse? O Irangê Holanda. Da Jennifer da Silva Couto, de Belo Horizonte. Ela diz assim, o caso de Varginha, de 96, foi o caso mais famoso do Brasil. Ela queria saber um pouquinho mais. Foi verdade? Um morreu
esconderam um outro. Ó, Como foi? Informações oficiais. É um caso verídico e um soldado morreu porque ele tocou o ser sem luvas e ele morreu de uma intoxicação que não sabe nem do que é. Mas houve a morte de um soldado, de um soldado terrestre. Mas eu acredito. E o ET? Tinham quantos e quantos ficaram? Tinham 3. Um deles foi morto porque o cara assustou e atirou no ET. Isso eu ouvi de um militar dentro de um congresso de ufologia. E os 2 que estavam já mortos foram levados daqui para a Unicamp e da Unicamp para a NASA. Mas era um animal extraterrestre, viu, Cris? É uma entidade biológica, né? Não era o ser inteligente da raça. Eles colocaram como pesquisa para ver como que a raça humana ia tratar na realidade, esse ser. E foi exterminado mesmo. Era um animal com a inteligência de uma criança de 10 anos. Então, essa nave foi, para quem conhece a NORAD, ela comunicou ao Sindacta que havia um disco voador em cima de Minas Gerais, aqui no Brasil, e em cima daquela área dos Três Corações, né? E aconteceu de abaterem. Na realidade, a nave foi abatida. E recentemente, Cris, recentemente eu fui fazer uma detetização na casa de uma cliente que ela morava lá nessa época. Ela me contou que ela viu o clarão, ela ouviu o barulho e veio os homens de preto para falar para todo mundo lá, para não derem informação. Ela narrou isso para mim aí. Que ela não viu a nave, mas ela viu o clarão. Eu conheci as pessoas que estiveram envolvidas lá. A Carla Figueiredo de Caçapava diz assim: temos esperanças que um contato alienígena traga benefícios mútuos, com cooperação científica, exploração espacial, enfim. Mas existe interesse por parte dos aliens de só nos testar, igual a gado e plantas? Eu penso que não. Eu penso que se eles quisessem fazer isso, eles já estariam fazendo. Eu penso que nós estamos salvaguardados por uma civilização superior. É claro que existem ETs negativos, porque a dualidade existe em vários planetas ainda. Esse é meu ponto de vista pessoal, por todas as pesquisas que eu encabeço há 30 anos. Mas eu penso que vamos ter um contato de forma pacífica, e essa passividade depende muito mais da raça humana, da maturidade da raça humana, do que deles. Porque eles estão prontos. Só basta nós querermos, né? Só fazer a reforma íntima da humanidade, né? O ser humano tem que tomar. Tem algum lugar especial que eles preferem voar? Tem lugar especial que eles preferem pairar sobre algo? Por exemplo, no sul de Minas, uma viagem que eu fiz aqui, que eu fui fazer um trabalho, os policiais rodoviários falaram para mim: você quer ver? Você quer ver nave? Fica aqui. É verdade, até porque... Aqui tem um monte. Quer dizer, Minas Gerais tem vários portais, né, de entrada. Como Extrema, por exemplo. Extrema. Tem uma outra cidadezinha. Pouso Alegre. Três Corações também. Por que essa Cambuquira também. Deferência especial? Eu creio que em alguns locais, não só a facilidade das linhas laser, onde formam os portais, mas existem entradas intraterrenas também. Entradas intraterrenas. Inclusive, eu fui fazer um congresso em Cambuquira e nós fotografamos vários objetos saindo das montanhas. Eles encurtam espaço e tempo pelo planeta Terra, né? Muitas vezes eles vão para outros lugares, né? Lucimara, uma das imagens que eu fiquei mais impressionada até hoje foi aquela do vulcão. O vulcão em erupção. E eles entrando, né? Foi assim... Imagine... Eu não consigo... Para eles, então, na minha abdução, Lucimara, eles entraram no mar. Eles entram em fendas, cara. Eles jogam aquela luz que eles fazem a abdução, só para você ter uma ideia, porque eu tenho os desenhos do Triângulo da Bermuda, como que eles encurtam espaço e tempo no mar. Eles usam o nosso mar extraterrestre para fazer viagens no universo, para encurtar o tempo, o espaço. Existem portais, então? Eles entram em fendas. Que nem, viu, Cris? Eles jogam aquela luz abre o mar. É como se fosse, você entendeu? E eles entram como se fosse um disco voador, entendeu? Como que a gente diferencia essas luzes? Olha, não é uma luz assim, é uma luz diferente, é como se fosse realmente uma luz gelatinosa. É uma luz diferente, é uma luz que ela analisa, ela pega... É uma luz mais concreta. Mais concreta, mais sólida, entendeu? Parece uma luz líquida, né? Mais sólida. Você sente ela no seu DNA, entendeu? É uma coisa muito... Líquida, e essa luz, eles entram no mar, é isso que eles fazem para entrar no vulcão. Eles jogam aquela luz no vulcão e a lava do vulcão não pega na nave. O fato é que eles têm uma tecnologia, energia, né? É inexplicável, cara. Fantástico. O fato é que eles têm uma tecnologia muito acima da nossa, que para nós parece mágica, mas eles têm tudo tecnologia. Não é mágica e não é espiritual, é tecnologia. É tecnologia.
É muito, muito além do... Existe inteligência artificial dos ETs? É o Carlos de Souza que pergunta de existe sim, tanto que eles mandam nessas inteligências artificiais para pesquisar. O que é uma o que ele estava falando. artificial? É um ser que parece um humanoide, como são os pequeninos que aparecem por aí, para fazer pesquisa. São IBIs, que eles chamam, Inteligências Biológicas Extraterrestres, catalogadas inclusive pela NASA, porque a NASA já conseguiu... Pode ser esse de Varginha também, né? Pode ser. O de Varginha as pessoas dizem que pode ser intraterrenos por conta dos olhos vermelhos que eles tinham, para poder enxergar... Na realidade, nós não temos uma noção. Agora, os de exata, Varginha, né? eles eram ETs ou eles eram bichos? Então, é uma entidade biológica Porque tem os bichos extraterrestre. também. Eu acredito que eles são bichos, esses aí que foram... Então, tem duas facções da ufologia que acreditam. Um acredita que é um animal, os outros acham que são saganes. Saganes são seres intraterrenos. E por que eles achavam que eram intraterrenos? Por conta dos olhos vermelhos. Os olhos vermelhos propiciam que esses seres tenham facilidade de enxergar no escuro pleno, total. Entendi. Eles tinham olhos vermelhos. Para que uma pessoa vai ter olhos vermelhos? Para enxergar no escuro. Fora infravermelho, inclusive, né? Fora que também a gente não falou muito hoje, mas a gente vai falar mais, que a Ângela também já teve vários contatos, né? É verdade, inclusive por transcomunicação instrumental, fisicamente também. Não só eu, como meu grupo, nós tivemos várias experiências. E tanto que estou nisso há 30 anos, né, Lu? 30 anos, realmente. E nós precisamos fazer aqui essa transcomunicação para vocês verem um pedacinho do que é fantástico. Sensacional. Fantástico. É fantástico. Realmente a gente capta Eu muito fiz essa certo. matéria com a Ângela. Aliás, quando eu conheci a Ângela, foi fazendo essa matéria, né? Foi fazendo essa matéria. Me apaixonei, porque é fantástico. A gente vai fazer aqui, ao vivo, para vocês conhecerem um pouquinho do que é a transcomunicação. Para quem não conhece, lógico, né? Claro, com certeza. Gente, a gente está chegando ao fim do nosso bate-papo. Está tão gostoso, né? E eles ficam fazendo sinal que está no fim. Que coisa, que saco, viu? Que barbaridade. Não se esqueça, me sigam, @LuciMaraParisi, tá? Pode fazer perguntas pelo site quando vocês quiserem, que ela vai esclarecer. demaistv.com.br. Eu quero agradecer toda essa equipe maravilhosa, o Edivaldo, o Marcos, a direção do Alexandre Polese, a participação do BIM. Muito obrigado. Obrigado, Lucimara. Obrigado mesmo. Obrigado, Cris. Opa. Obrigada a você, Rogério. Obrigado. Deixar meu telefone para contato aí, se alguém quiser. Ele está lançando esse livro. Não, lancei em 2014. Gente, são reais. São. Para mim são. Para mim são. De carne e osso. Qualquer hora, viu, Angela? Vamos trazer uma pessoa. Aqui. Sim, com certeza. Eu quero dar um beijo para Camila Neto, que é a minha preferida, minha fofa, que está aqui, sempre me ajudando, sempre comigo, tá? E a semana que vem, terça-feira, às 13 horas, nós estaremos aqui com um bate-papo legal. Semana que vem vai ser com as loucas, ou não? Vai, né? Semana que vem, surpresa. Só tem louco aqui, tá? Ó, beijo. Até terça. Boa semana. Angela, beijo. Obrigada, Angela. Beijo pra você, beijo. Gratidão. Valeu, gratidão. Cris. Gratidão é minha.